Bom dia, meus alunos! Nesta quarta-feira, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Pegue o seu livro COC, grupo 2, atividades 58 e 59. E o tema de hoje é identificando as personagens de uma narrativa. Então, para se contar uma história, é preciso ter um tempo em que essa história ocorreu, um espaço ou um lugar, as personagens, os conflitos e um desfecho. Nós vamos aprender isso na prática, lendo o texto O Pássaro que Não Conseguia Voar, de Félix da Costa. Este texto foi dividido em duas partes. Agora nós vamos dar conta apenas da parte 1. Então, pegue o seu livro, na página 41, e acompanhe a leitura. O Pássaro que Não Conseguia Voar, parte 1. Antes da gente começar a leitura. Faz parte da natureza dos pássaros bater asas e voar. Mas o que acontece com um passarinho que, feliz e confortável no ninho, acha quase impossível aprender a voar? Acompanhe a leitura e vamos conhecer essa personagem. O Pássaro que Não Conseguia Voar, parte 1. Desde que saíra do ovo, ele só conhecia o ninho em que se encontrava. Junto a seus 3 irmãos, partilhava aquele pequeno, mas confortável espaço. A mãe lhes dissera que estavam na primavera, a época do ano em que o mundo ficava verde e o sol afastava o frio do inverno. Os dias se passaram e ele cresceu feliz. Mas um dia, tudo mudou. Dissera a mãe nessa manhã: meninos, hoje vão aprender a voar. Ele já tinha visto muitos pássaros a voar. Tinha se sentido sempre feliz e confortável ali no ninho, em um dos ramos mais altos de uma frondosa árvore que nunca pensara que um dia teria que sair. Vamos, vamos, disse a mãe. Não há que ter medo, continuou ela. É só subir aqui à beirinha, abrir as asas e dar um saltito. Depois de começarem a voar, não vão querer outra coisa. Os irmãos empurravam-se uns aos outros para serem os primeiros. Se o ninho não fosse redondo, ele teria procurado um canto para se meter. Sentiu o ninho a abanar ligeiramente quando o primeiro dos irmãos saltou para o seu primeiro voo. Ouviu-o gritar enquanto ia caindo, mas pouco depois já o viu a passar por cima do ninho em um voo algo descontrolado. Não se preocupem, disse a mãe aos restantes. Bem depressa, vocês descobrem a força necessária para cada manobra. O voo vem de dentro, ninguém vos irá ensinar a voar, pois cada um voa à sua maneira. O segundo saltou, e ele ouviu os gritos e, pouco depois, o viu passar por cima do ninho. Em seguida, saltou o terceiro. Agora estava sozinho. Encolheu-se o mais que podia na esperança de a mãe não o ver. Sabia que isso era impossível, mas valia a pena tentar. Vá lá, continuou ela, aproximando-se dele. Eu sei que não estás a dormir. Levantou-se e lentamente aproximou-se da beira do ninho. A mãe, com uma asa, começou a ajudá-lo a subir a parede do ninho. Encheu o peito de ar e preparou-se para saltar. Olhou para fora do ninho pela primeira vez e viu o chão, lá ao fundo, onde acabava ou começava a árvore, dependendo do ponto de vista. Imediatamente foi inundado por uma sensação muito forte que ele desconhecia e deixou de se mover. Não sabia que o que estava a sentir se chamava medo.
Só sabia que a única coisa em que pensava era em se agarrar com patas e bico ao ninho e nunca mais largar. Tinha a cabeça a rodar e não conseguia sequer piar. Vamos lá, disse a mãe, tentando empurrá-lo para fora do ninho. Com um último esforço, conseguiu saltar de volta para dentro. Estava todo a tremer e os olhos encheram-se de lágrimas. Não consigo, disse ele, uma e outra vez. Não consigo. A mãe ficou muito preocupada. De todos os seus filhotes, aquele era o menor e tinha sido o último a sair do ovo. Teria ele algum problema? Estava ela com estes pensamentos quando os irmãos voltaram. Então, irmãozinho, você não voa? Disse um. O bebezinho não tem força nas asas? Disse o outro. Olha para mim, disse o terceiro, dando uma pirueta, embora muito mal feita. Nos dias seguintes, os irmãos começaram a voar durante cada vez mais tempo. Ele, no entanto, manteve-se no seu espaço, triste e silencioso. Não conseguia voar e, ao mesmo tempo, estava zangado com os irmãos, por estarem sempre a rir dele. A mãe vivia preocupada com ele e, um dia, foi chamar o velho mocho. Dizia-se que era o pássaro mais velho de todos os que lá viviam e que não havia nada que ele não soubesse. O mocho pousou suavemente no ramo onde estava o ninho, tão silencioso que o passarinho só deu conta que ele lá estava quando ouviu a sua voz grave e aveludada. A tua mãe me disse que você não consegue voar. Sabe me dizer por quê? Ele contou ao mocho o que acontecera no dia em que tentara voar pela primeira e última vez, o que tinha sentido, que agora sabia que era medo, e a sensação de pânico que o assaltara. Disse o mocho, esfregando o queixo com a asa. Curioso, muito curioso. Com seu passo bamboleante e pesado, afastou-se do ninho e fez sinal à mãe dele para segui-lo. Receio, disse o mocho, que o nosso passarinho tenha vertigens. Tenha o quê? Perguntou a mãe, pois nunca tinha ouvido aquela palavra. Vertigens, repetiu o mocho. E isso é mal? Tem cura? Perguntava a mãe impaciente. Receio que seja uma coisa que nunca se tenha ouvido falar em um pássaro. Vertigens é o medo das alturas. Que medo é que se pode ter das alturas? Perguntou a mãe. Aquilo era tudo tão confuso. É o medo incontrolável de cair, explicou o mocho. Cair? Repetiu a mãe. Os pássaros não caem. Basta abrir as asas e voar. Contrariamente ao que o mocho pensava, o passarinho conseguiu ouvir toda a conversa. Então, o meu problema é o medo das alturas, pensou o passarinho. É verdade, continuou ele. Eu só me assustei quando olhei para baixo e vi o chão. E se houver uma forma de eu olhar e não ver o chão? Essa é a parte 1 do nosso texto de Félix da Costa. A nossa aula de hoje busca identificar os personagens. Nós ouvimos o texto, lemos o texto e vimos que existem algumas personagens nesse texto, algumas pessoas que estão tendo seus acontecimentos nessa história. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, vou ler esse balão e vocês têm que dizer qual é o personagem que disse esta fala. Não há que ter medo, é só subir aqui à beirinha, abrir as asas e dar um saltito. Quem falou essa frase? Foi o mocho, a mãe ou o passarinho? Muito bem, foi a mãe. O bebezinho não tem força nas asas?
Quem disse esta frase? Muito bem, um dos irmãos. Receio que seja uma coisa que nunca se tenha ouvido falar em um pássaro. Vertigens é o medo das alturas. Quem disse esta frase? Muito bem, o mocho. Agora você pode estar se perguntando, afinal, o que é mocho? Lembre-se, sempre que você ver uma palavra que você não conhece, procure no vocabulário, que fica geralmente no rodapé da página, e descubra o que significa mocho. O nosso livro diz que mocho é uma ave noturna de rapina, ou uma coruja. Então, sempre que nós lermos a palavra mocho, nós sabemos que se refere a uma coruja. Agora que nós já identificamos os personagens da primeira parte do texto, faça os seus exercícios da página 44 e 45 e também da página 45, 46 e 47. Para alguma dúvida, para qualquer dúvida, chama no Hangouts ou manda um comentário.